Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Voz da Sabedoria. E hoje nós vamos estar aqui trazendo uma temática bem provocante para nós, mulheres que estamos em movimento, para nós que carregamos uma mensagem, que temos habilidades, dons de desenvolver produtos, serviços. Hoje nós vamos falar que a nossa convidada, a Jéssica, vamos estar tendo um bate-papo bem bacana falando o tema Mulheres que levantam outras mulheres, sabedoria que gera movimento. Então, você que está aqui nos acompanhando na nossa rede vizinha, que está também aqui ao vivo, seja muito bem-vinda. Já compartilha com o maior número de pessoas aqui o nosso Voz da Sabedoria. Se inscreve no nosso canal, aperta as notificações, compartilha aí nos seus grupos de condomínios, de amigos, de colaboradores, de familiares. Fique à vontade para compartilhar. Quero lembrar também que o nosso Voz da Sabedoria está presente na Amazon Music, no Spotify e na Deezer. Seja você aí também um garçom, aquele que serve outras pessoas compartilhando o nosso Voz da Sabedoria. Adelita aqui, nós Adelita já estamos juntas aqui, Adelita. Já num relacionamento, gente, muito sério, não tem nem como romper, né, Adelita? Casou. Olá. Então, nós vamos recomeçar, continuar, né? Essa jornada, continuar essa jornada de mulheres que cuidam de mulheres. Né? E hoje temos aqui a Jéssica, que está aqui presente para dar muitas coisas legais para nossas vidas, né? Vamos compartilhar de muitas coisas. Eu acredito que você tem muito para acrescentar para as pessoas, né? E o provérbio que a gente vai falar hoje sobre é o 14, né? A mulher que edifica, a mulher que cuida, que edifica, que faz as coisas acontecerem. Ela empreende, ela ajuda, ela lembra da família, da casa, de um todo, né? Ela resolve, uma mulher que resolve. Então, eu acho que você chegou aqui para também nos ajudar a resolver várias coisas. Então, eu vou te fazer uma boa pergunta para começar. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, que é bem legal, né? Jéssica, né? Jéssica Dias Kotibay. Kotibay. Um nome turco, bem diferente do meu marido. Estou muito feliz em estar aqui, receber o convite para poder trazer não só o projeto que eu trabalho, mas as experiências de vida. Toda mulher tem as suas experiências, tem a sua jornada, e isso auxilia outras mulheres a se inspirar. Outras mulheres também a crescer. Então, tudo que a gente faz com muito amor, com muito cuidado, e o servir ao próximo, porque a gente tem que aprender a servir. Não é só, eu quero ter, não. É servir, ser. Então, eu acredito muito nisso quando a gente fala com mulheres que têm propósito, que sabe que Deus está ali, que a gente tem como crescer juntas e não ter essa coisa de competitividade que muito tempo atrás, ainda se fala hoje, mas muito tempo atrás era mais forte. Então, eu tenho 38 anos, sou casada, tenho 2 filhos, a Oslemaila Dias Kotibay, que é do meu esposo turco, e o Victor Dias Fernandes, que é do meu outro relacionamento. Então, eu falo que a família é a base de tudo. Então, quando a gente tem uma base bem fortificada, a gente consegue ir para os próximos passos, porque a gente precisa desse suporte. As mulheres que a gente tem visto, realmente, que têm feito o sucesso na vida completo, que têm vivido uma nova história, são essas mulheres completas, que faz essas... Geralmente, elas estão vindo e falam sobre família, né? Sim. Então, assim, eu queria saber de onde surgiu esse desejo de fazer, né? De criar esse movimento que você tem criado. Foi por causa de uma dor, por causa de uma visão? Foi algo... Como foi? Bom, eu comecei o projeto do Mulher Empreenda por uma dor. Eu trabalhava numa empresa global há muitos anos, na área de qualidade de treinamento, que é a minha especialidade. Eu era gerente dessa área. E estava acontecendo uma situação de assédio, não diretamente comigo, mas com a minha equipe. Então, eu decidi sair da empresa, porque eu vi que a gente não estava chegando numa solução. E aí, eu falei, vou empreender. E aí, entra aquela questão, vou fazer o quê? Como que eu vou fazer?
Porque quando você estuda, faz faculdade, tira certificação, fala outra língua, você normalmente continua no modelo CLT. Só que eu já não queria mais, porque eu não estava tendo tempo de qualidade com os meus filhos. Aí fui fazer dropshipping, que é a venda no digital sem estoque. E a gente precisa desaprender para aprender. Nessa jornada, eu tive muita dificuldade, porque era só eu na frente do computador. Imagina uma pessoa que lidava com pessoas, falando de qualidade, de treinamento, sempre com pessoas em sala, ensinando, e só você na frente do computador. Me senti muito sozinha. Comecei a ir em eventos e tive uma percepção que não tinha muitas mulheres palestrando, não tinham mulheres expondo os seus produtos e serviços, não tinham mulheres falando de negócios. Eu falei, bom... Não tem, vou fazer o meu. Vou fazer o meu. Não tem o palco. Aí vem a visão. Veio a visão. Então, É aquela posição, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, estou pronta para servir, estou pronta para levar outras mulheres também e alavancar elas. E aí eu fiz meu primeiro evento lá em Alphaville, com 25 mulheres. Naquela, Nossa, né? Foi bastante, hein? Então, naquela, né? Não sou conhecida, não sou famosa. A campanha foi boa já. Não estava ali muito na internet, mas eu entendi que se a gente tem uma comunicação assertiva, se você tem um propósito de inspirar e mostrar para as mulheres que elas também têm essa capacidade, elas vêm com você. Sim. Então, assim, para mim foi um sucesso. Fenomenal. Sim, porque como que você vai imaginar? Olha, pessoal, vou fazer um evento falando sobre a jornada da empreendedora. Então, você já empreende. O que aconteceu na sua história? Foi fácil? Teve apoio? Tinha suporte financeiro? Esses são os 3 principais que acontecem, que elas não têm. E aí, a gente foi construindo juntas essa jornada, tanto que em todas as edições eu coloco Mulher Empreenda, a jornada da mulher empreendedora. Que lindo. Nossa, parabéns. Obrigada. Parabéns. E é aquela a sensibilidade, né? A partir dessa dor. O que eu aprendo com essa dor? O que eu posso fazer de diferente? Eu vou ficar chorando ou eu vou me posicionar? E foi justamente o que você fez. E nessa sua jornada, qual foi o momento mais desafiador e como a sua sabedoria feminina, essa questão de buscar, de estar sempre ali apresentando o Senhor, me dá instrução, me dá sabedoria, te ajudou a superar esse desafio? Olha, o maior desafio para fazer um evento é encontrar o lugar. Um lugar que financeiramente você consegue fazer o primeiro. Sim. Porque financeiramente você ainda não tem todo o suporte para fazer. E aí eu pedi a Deus, Deus, coloca pessoas no meu caminho que vão querer caminhar comigo e me auxiliar nessa jornada. E aí eu conheci, não posso deixar de falar, a Bel, que ela é uma corretora de imóveis da região de Alphaville. Falei do meu projeto e ela estava no escritório, que era do Lupiani, e falou, Jéssica, aqui no escritório tem alguns espaços que você pode usar. Nossa. E aí eu falei, meu Deus, muito rápido. Porque quando é de Deus, ele vai abrindo caminhos, né? Muito rápido, sim. Vai mostrando. E aí a gente... ela falou, Jéssica, eu vou agora lá embaixo filmar para você ver como é o espaço. Tenho certeza que você vai adorar. O espaço todo aberto, vidraçado, muito bonito, estilo auditório mesmo. E aí tinha um outro desafio. Espaço muito bom, lugar com nome muito bom. Não tinha projetor, não tinha caixa de som, não tinha mesa. E agora? E agora? Uma casinha sem nada. Agora vamos ver o que eu tenho. Bom, caixa de som eu tenho, mesa eu tenho, só não tenho projetor. Fui buscar também para poder alugar. E deu super certo. Aí entra mais desafios. Qual vai ser o suporte durante o evento? Porque é muito fácil, né? As pessoas veem o evento pronto e falam, nossa, parece que já estava tudo lá, né? As pessoas te dando suporte, falando, quer tomar um café? Olha, vai até ali que você consegue acessar. E aí você fala, bom, eu não tenho como contratar ninguém. Eu vou ser a minha equipe. Eu vou ser o faz tudo. Cheguei 4 horas antes. Montei o espaço.
Pedi para que as pessoas que iriam palestrar, que foram as empreendedoras que eu me conectei para fazer esse primeiro evento, chegarem mais cedo e elas foram os meus braços também. Então, elas me ajudaram a levar as coisas para a sala, a arrumar a sala, para que a gente pudesse fazer o melhor evento possível com o que a gente tinha naquele momento. Então, esses foram os maiores desafios. E aí a gente vê como que a outra pessoa também está aberta a te auxiliar. Porque você está dando uma oportunidade para ela. Sim. Então, ela entende. Olha, eu vou poder falar, eu vou poder me expor positivamente. E por que não ajudar? Sim. E aí você vai pegando também dicas delas mesmas que participaram de outros eventos. Fala, olha, Jéssica, acho que aqui você poderia mudar. Ou aqui você faz assim. Ó, ao invés de mandar o pessoal sair para tomar água, deixa a água aqui, para ninguém ficar saindo toda hora. Que são percepções que eu não tinha tanta experiência com eventos nesse formato. Eu já fazia eventos corporativos na empresa. Mas na empresa já está tudo pronto. Sim. Tudo certo. O custo financeiro não é seu. Não. Você só tem que ir lá e falar. Uhum. Então, daí surgiu a primeira edição. E dessa forma você consegue selecionar as pessoas para aquilo que você realmente quer. Sim. Você vai conseguir fazer aliança dessa forma, Sim. né? Porque é muito legal você pegar, começar tudo de cima, do alto, e você não conhece as pessoas. Quando você começa dessa forma que você está falando, Da base. você vai tendo, né, uns olhos mais, vai filtrando, vai tirando as pessoas que não poderia contar. Você sabe com quem que vai contar e as coisas vai se encaixando. E uma das coisas que, para mim, foi, assim, um diferencial é que eu falei assim, bom, eu primeiro quero fazer uma videochamada com essas mulheres para eu entender as histórias delas, para a gente conectar uma história com a outra. Não só simplesmente, vamos lá fazer o evento comigo? Você quer palestrar? Você quer expor os seus produtos e serviços? Não, olha, esse é meu projeto. O meu propósito é esse. Eu quero dar acesso, visibilidade e autoridade para as mulheres. É o que eu quero fazer dentro do projeto. Você quer fazer isso comigo? Quero. Então, me conta a sua história, a sua jornada. Como que você chegou aonde você está hoje? E quais são os desafios? E cada história foi uma emoção. Teve uma das empreendedoras que ela faz constelação familiar cristã. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Já. E ela fez comigo, eu saí da sessão como uma criança chorando. Exatamente. E eu falei, isso tem que estar em todas as edições. As mulheres precisam disso. Pois é. E aí ela falou, Jéssica, tô com você. E ela tá comigo até hoje. Que a gente lindo. tá indo para a 4ª edição. Uau. E ela tá comigo até hoje. O nome dela é Diana. E a gente vai transformando mais mulheres nessa forma. E outras também que estavam comigo desde a primeira edição, que a gente vê que é importante falar. É importante a gente, não só do nosso negócio, Sim. mas principalmente da nossa jornada, dos desafios. Porque é fácil falar, cheguei. Mas o que aconteceu nesse caminho para eu chegar até aqui? Sim. E como que você pode aprender comigo? Tudo que eu fiz. Quantas mulheres agora vêm me procurar, falam, Jéssica, eu também quero fazer um evento. O que eu preciso? Quero fazer um evento na minha cidade. Teve uma que me chamou para fazer em Ibiúna e tem outra que também quer fazer lá em Divinópolis, Minas Gerais. Uau. Então, você vê Legal. o quanto que você consegue Expandir, né? Que legal. Isso. Então, assim, mas é só estar aberto para fazer. Sim. Né? Que nem você está falando, saiu de dores. É. Aí foi olhar para outra mulher, outra dor. Sim. E eu costumo falar, né, como eu sou terapeuta, que a nossa dor vai ajudar a curar a dor do outro. Quando a gente sara as feridas Sim. de verdade, e a gente se resolve com as nossas feridas. Né? Isso mesmo. Então, com isso, você vai resolvendo a dor de uma, a dor da outra. Vamos, né, se entendendo, né? E ajudando a curar feridas. Sem querer, querendo, né? Aí vai isso fazendo mesmo. dessa forma, com esse serviço que você está falando. Ó. Apareceu uma da constelação, que é lindo, que eu não sou consteladora, só que eu aprecio muito o trabalho, né? Sim. Mas na minha análise, vai bem no profundo também da alma da pessoa, já vai deixando dessa forma. E aí, diante de todas essas situações, que lindo, né, que você está fazendo, né? Como enxergar a importância das mulheres, da colaboração das mulheres, em vez de uma competição. Porque as mulheres
Muitas, são competitivas. né? São. A gente vê em vestimenta, em várias coisas, né? As mulheres Sim. querem competir mesmo. Elas não se arrumam para o marido, é para as mulheres. É verdade. Elas fazem competição. Eu não vou atrás das modas delas. Se for, tá difícil para mim, porque eu gosto de viver na natureza. Tá difícil para mim, minhas filhas que falam. Porque eu gosto do natural. Não contra quem faça outra diferente, mas assim, eu vejo que elas fazem coisas assim que é um arranha-céu, Sim. né? Para viver isso, para competir. Né? Isso fere uma, fere outra, e no final é coisas feridas delas mesmas. Eu entendo isso. Sim. Quando você tenta competir demais, você está precisando ser resolvida. E como você faz? Olha, você trouxe uma fala que teve um momento que aconteceu, né? E eu fui, inclusive, buscar a Diana. Eu falei, Diana, me ajuda, porque está acontecendo uma situação assim de competitividade. Eu não sei como chegar nas pessoas e poder trabalhar isso. Ela falou, Jéssica, quando tem essa situação, é um espelhamento dela mesma. Dela que está vendo aquilo no outro, e muitas vezes é o que ela não gosta nela, e ela foca na outra pessoa. Isso. E aí ela falou, o máximo que você vai fazer é, gente, não estamos aqui para competir, estamos aqui para nos ajudar, porque a competição já está muito grande lá fora, e aqui dentro a gente precisa trabalhar juntas. Então, eu falo que eu fui melhorando. Da primeira edição, eu fiz pesquisa de satisfação. Afinal, venho da área de qualidade. Então, a área de qualidade é melhoria contínua. Ouvi o que tinha para melhorar ali. Então, Jéssica, ouvir histórias inspiradoras é maravilhoso. Mas o que isso transforma na minha vida e no meu negócio? Nada. Que faz diferente. Para minha vida pessoal, sim. Mas eu preciso de algo mais palpável para continuar participando do seu evento. Aí eu falei, ótimo. Então, vou buscar mulheres que são especialistas em temas específicos. Porque aí isso vai atrair mais mulheres para que elas também possam aprender com essas empreendedoras e a gente fazer essa jornada juntas. Perfeito. Fiz a segunda edição no mesmo lugar, lá em Alphaville. Nessa segunda edição já vieram 40 mulheres. Uau. E aí, mudando o formato, né? Tendo a palestrante lá, falando sobre temas específicos. Então, a gente falou novamente de constelação familiar cristã, consultoria de imagem, falamos sobre conteúdos no digital. Afinal, quantas mulheres empreendem e não sabem usar o digital? E o digital é onde a gente cresce rápido. Pois é. E é onde a gente leva a nossa voz para vários lugares. Não só no Brasil, mas no mundo. Sim. E aí, para fazer dar certo, eu comecei a colocá-las numa comunidade dentro do WhatsApp. Para ter uma comunicação mais fluida e a gente poder falar mais rápido. Então, toda vez que eu vou fazer o evento, eu coloco que é o nosso evento. A organização é nossa. A experiência que a gente quer dar para as pessoas é nossa. Eu só sou uma facilitadora, que é o quê? Unir as pessoas, verificar o local, verificar se está tudo certo. Mas se as participantes que vão palestrar e vão expor não estiverem conectadas, não vai dar certo. Por quê? Porque aí entra essa questão de concorrência. Eu quero aparecer mais do que ela. E não é isso. A gente quer transformar vidas. Eu quero ir no seu evento para poder vender. Porque eu vi muitos eventos que a gente está lá e no final, pega aqui o QR Code, a minha mentoria de 10 mil foi para 5 mil. Eu falei, eu não quero isso no meu evento. Eu não quero aquela venda emocional. Sim. Eu quero que vocês, de fato, tragam um conteúdo que vai transformar na vida dessa empreendedora e ela vai se conectar com você, pelo que você está trazendo. E se, de fato, ela quiser comprar de você, ela vai te chamar. É natural. É uma venda natural. E aí deu super certo. Quando a gente foi para a terceira edição, novamente, fiz a pesquisa de satisfação. Aí falaram, Jéssica, Alphaville é maravilhoso, tem nome, mas ele não é democrático. É ruim para comer, é ruim para chegar. E vem mulheres de vários lugares de São Paulo. Tinha gente da Zona Leste,
gente da Zona Sul. Então, imagina, a empreendedora que vai levar produto. Nem todas têm carro. Sim. Então, tem que pensar em tudo isso, né? Entende? E aí, pedindo novamente para Deus coloca Na no graça. meu caminho para que eu possa encontrar um lugar de fácil acesso. E aí eu encontrei um fornecedor super parceiro na Avenida Paulista, que foi aonde teve a 3ª edição, que foi bem no Dia das Mulheres. E foram 67 pessoas. Uau! Ó. Então eu falo, é uma jornada. É uma construção. Mas você foi fazendo Sim. mudanças, né? Sim, a gente vai cada vez um passo. É. Porque a gente não nasce pronto, a gente Não. vai melhorando. E aí, nessa 3ª edição, foi a edição, assim, que eu posso dizer, vou até olhar ali, posso dizer que foi a edição que eu mais recebi gratidão. Que benção. Porque as pessoas falaram, Jéssica, olha esse espaço, olha como é acolhedor, olha o que você está fazendo, colocando mulheres para falar dos seus negócios. Tinha uma que veio, a Juliette, que veio de Minas Gerais, que estava com muito medo. Ela é De Minas especialista financeira há mais de 10 anos. Então, assim, você tem conteúdo. Aham. Você sabe o que você está falando. Sim. Mas tem medo de se expor. E aí eu falei, vem, vou estar com você, vou te ajudar, vai dar tudo certo. Ela veio. Foi uma das palestras que, na pesquisa de satisfação, a maioria gostou muito. Até pediu de novo. Uau! É. E aí, assim que ela colocou nas redes sociais, um programa de rádio da cidade Sim. convidou ela para fazer parte do programa. Olha. E agora ela participa desse programa que passa não só na cidade dela, mas em 9 cidades em torno. Olha. Então, é isso que me deixa feliz, sabe? Trabalhar essa questão de competitividade é mostrar para as mulheres que não precisa dessa competição. Sim. Tem espaço, Pra mesmo todas. que você seja do mesmo nicho. É. Tem espaço. Por quê? A forma que eu vou falar é diferente da forma que ela fala, Sim. que você fala. E isso vai conectando pessoas diferentes. E as histórias Sim. são diferentes. Sim. Né? Cada história tem algo para falar com outra. É como eu faço várias reuniões com as mulheres, né? E eu vejo que cada uma, a história de uma se conecta com a outra. Sim. Né? E elas começam, só com a história, elas já começam a se desmontar, assim. Fala, nossa, parece que fala assim, nossa, você também? Não só foi eu? Isso. Né? E elas vão fazendo dessa forma, eu acho muito lindo. É. Muito Nossa, legal. E é muito bacana. Porque, olha só, nós trabalhamos com saúde mental. Aí. E sempre que eu estou em alguns eventos, eu tenho que me podar, gente, eu falo demais. Aí eu falo, eu trabalho como psicóloga, tudo, cuido da saúde mental. E aí, sempre que tem algum profissional que é terapeuta, psicanalista, eu enfrento muito esse preconceito. Ah, Eu enfrento demais. E algumas pessoas eu falo assim, então, isso só está dentro de você. O que você está vendo em mim é a sombra que está dentro de você. Então, assim, muitas vezes ter esse jogo de cintura de entender. O mercado está para todo. Não é porque nós trabalhamos com o mesmo público, nós estamos no mesmo nicho, que nós não podemos ter um relacionamento de 1 ano e 4 meses. Olha e que aí, nós já somos mães, né, Adelita? nós já somos mãe do Voz da A gente tá Sabedoria. numa coisa assim. E além disso, vai vir outros filhinhos, vai vir os Vai nossos netos, né, Adelita? Exatamente. Estava pensando nos netinhos do Voz da A Sabedoria. gente, E a gente tem projetos de Deus, né? sim. Eu acho que Deus coloca propósito e junta as pessoas para fazer tudo isso. Sim. E a gente, nessas histórias que a gente está fazendo isso, que eu acho que não deveria ter isso, essa competição, né? Vamos falar assim, eu sou analista e ela é psicóloga. E eu tenho visto muito, né? Essa competição, eu acho ruim, né? Que a gente poderia juntar o útil ao agradável. Sim. O conhecimento dela com o meu, e a gente junta, a gente soma. É isso mesmo. Somar um ao outro. Eu tenho um tipo de experiência, ela tem outro. Eu busco o dela, ela busca o meu. A gente se une, né, no propósito. Para quê? Para a glória de Deus. Eu acho que é isso. Né? O povo de Deus deveriam viver isso. Isso para mim é servir. Servir a Deus é você poder servir o outro e fazer essa entrega de verdade. Sim. Com verdade. Entende? Então, acho que a verdade falta muito nessa história. Por isso, a competição. Verdade. Por isso, as pessoas
Aí olha para... Aí vem na competição, vem a falsidade, vem a traição, Isso vem mesmo. muita coisa triste por causa disso. É. Mas não era necessário. Se a gente só olhasse o propósito, que é lindo que você está fazendo, unindo pessoas e cada uma fazendo uma coisa diferente, Sim, cada uma com é. uma história e juntando, isso seria muito legal. Isso seria perfeito. E é uma coisa que eu falo, quando a gente realmente se conecta verdadeiramente, porque a gente sabe que nos dias atuais, principalmente em questões de eventos, vocês já devem ter participado, as pessoas querem fazer o quê? Panfletagem. Uhum. Ah, eu quero falar só do meu trabalho. Aham. Eu quero atrair clientes para mim. Isso. Só que, assim, é ótimo, você tem que fazer isso mesmo, o negócio está aí para isso. Mas antes, você precisa de verdade falar quem é você, o que você vai realmente resolver na vida daquela pessoa. Não é vender por vender. Eu não vou vender esse copo só porque ele é vermelho, rosa, né? É todo Aham. bonito, Tá combinando né? com você, ó. É, tá combinando É. comigo. É, porque eu achei ele bonito. Mas o que esse copo traz para mim? Isso. Entende? Então, assim, quando a gente fala dessa questão de competitividade entre as mulheres, eu vejo também essa questão da insegurança. É. Ela não está segura ainda do que ela realmente faz ou do que ela tem para transformar na vida do outro. E aí ela fica nessas comparações. Ah, mas o outro está fazendo. Eu faço melhor. Ah, o outro está fazendo. Não, mas eu faço melhor. E aí você fala, não tem o faz melhor. É o que atende para cada pessoa. E aprendendo com todas essas mulheres, porque contando essas 3 edições, já foram 30 mulheres, mais de 30 mulheres que palestraram e exporam os produtos e serviços. Totalizando de participantes, quase 140. Então, você vai ouvindo as histórias e você também vai aprendendo o que eu vou absorver e o que eu vou deixar de lado. Seleção, né? Sim. Porque, não sei se isso acontece com vocês, mas conforme você vai crescendo, as pessoas entendem que você já é rica, Aham. entende que você já está ali para... Pronto, você tem que não resolver seu precisa. problema. Você não precisa. É. E aí você fala, não, gente, eu estou nessa construção junto com vocês. E eu preciso que todo mundo entenda isso. Porque senão a gente não vai continuar. Eu não quero fazer o evento uma vez e acabou. Eu não quero ser uma mulher empreenda de uma única vez. Eu quero que a gente perpetue, não só aqui na região de São Paulo, mas também em outras cidades. Porque quantas mulheres a gente conhece que assume vários papéis na vida, porque ela tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser a dona de casa e tem que ser a empreendedora. E ela para porque ela não consegue. Verdade. E aí a gente tem que fazer o quê? Ao invés de ficar apontando o dedo, não, você não se vestiu direito. Não, você não se maquiou direito. Não, gente. Qual é a condição né? que ela tem naquele momento? Ela consegue fazer? Faça. Não deixa de fazer. Porque muitas vezes a gente para, né? Além disso, eu tenho condições de ensinar algo para ela sem cobrar? Tenho. Eu vou ensinar. Porque depois, para frente, ela vai conseguir evoluir, vai conseguir fazer outras coisas e pode ser que eu tenha algo que ela vai precisar lá na frente que ela fala, agora eu tenho condições de pagar. Então, você, de fato, está criando uma consciência de que ela tem como chegar onde ela quer chegar. Primeiro, ela tem que entender aonde eu estou agora, porque isso é muito importante, e para onde eu quero chegar. E aonde eu estou agora, o que eu tenho agora que eu consigo fazer? E o que eu preciso para ir para o próximo passo? Às vezes, as pessoas querem ir já lá na frente, né? E a gente fala, não é assim. Um passo de cada vez. E essa questão da competitividade faz o quê? Faz você parar, porque você está competindo toda hora. Às vezes você não é está fácil. competindo com você mesmo. Com você mesmo. Entende? E é bem desafiador Sim. tudo isso. E o que você diria para uma mulher que tem talentos, habilidades, dons e um sonho, mas ainda ela está paralisada pelo medo, pela insegurança? O que você diz para essa mulher? Tem tudo isso. E, além do mais, não só ter tudo isso, mas também já está produzindo, está tudo engavetado lá. Tá lá, parado. Olha, vou até falar aqui, porque foi uma coisa que, para mim, mudou totalmente.
seja sem vergonha. Sem vergonha mesmo. Tem um exercício que a gente fazia... que a gente fazia nas empresas onde eu trabalhei para promoções de supervisão e gerência. Se grave, mas não seja crítico com você mesmo. O se gravar é você perder esse medo de falar. E não fique também toda hora apagando. Gravou, mostra para alguém. Olha, o que você achou do meu vídeo? Então, essa exposição positiva faz com que você veja, não era um bicho de 7 cabeças. Tem gente que fala, vai com medo mesmo, né? Sim. Eu falo assim, você precisa entender o porquê do seu medo. Por que você tem medo? É alguma coisa que você precisa entender para você ressignificar o seu medo. E aí você dá continuidade. Então, primeira coisa, se você não tem o hábito de fazer vídeo, se expor positivamente, você não quer fazer isso porque você tem medo da câmera, vá em eventos presenciais. Porque ali as pessoas ainda não te conhecem e você pode ir com a intenção de falar sobre você e os seus negócios. E vai ser aquele momento, vai ser o primeiro momento. E você vai aprender com as histórias dos outros. Num segundo momento, estou me sentindo mais confiante. Já treinei bastante falar sobre o meu negócio, sobre mim. Começa a fazer isso no digital. Sem ter sem ter todas, né, a câmera perfeita, a luz perfeita. Não, pega e faz. Porque isso faz com que você entenda, bom, o primeiro passo eu já dei e agora eu vou para o próximo passo melhorando continuamente. E aí, assim, ela vai perdendo medo e vai se sentindo segura. Porque a questão do medo é a insegurança. E ali também tem aquela questão. Mas eu não tenho, como você falou. Vamos fazer o melhor que nós, nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condição de ter uma câmera melhor um aparelho melhor, uma iluminação melhor, um microfone melhor. Começarmos com o que tem. E, no meio, e aí o aperfeiçoamento ele vem na jornada, nessa construção. Sem querer pular a etapa. Respeitar o processo. Isso. Então, o processo, ele gera dor. Só que o processo também, ele nos foge, ele nos torna mais resiliente, ele nos aperfeiçoa. No processo, nós nos tornamos mais sábia. Porque aqui, o que Provérbios fala? A mulher sábia, ela edifica a casa, ela edifica a sua empresa, ela edifica o seu casamento, ela edifica a vida dos seus filhos, ela edifica a vida dos seus colaboradores. Isso então, mesmo. Aonde ela chega ou ela passa, ela vai deixando um rastro de si. Sim. Vai edificando. Então, é a importância. E eu falo assim, o autoconhecimento é maravilhoso. Quanto mais nós nos conhecemos, nós deveria se conhecer. Eu acho que antes de empreender, deveria se conhecer. Sim. Eu acho. É porque essa questão, quanto mais eu me conheço, eu desenvolvo os meus potenciais. Isso. Eu atinjo mais pessoas. Aí você vai sentindo a dor do outro, você vai entendendo todas essas questões sobre o seu emocional e você vai entender o outro também. Não vai só falar do outro. Porque, às vezes, você está falando do outro, é uma ferida sua. Um achismo, um julgamento. É isso e mesmo. Você estava vivendo isso e você se julga. Aí você primeiro julga o outro, mas no seu inconsciente você está julgando você mesmo. Sim. É você que está sendo julgado ali, mas você joga para o outro. E aí, como diz Jung, né? As sombras reprimidas. E eu vejo no outro aquilo que está dentro de mim. E vem a negação. Só que a negação, o que acontece? Vai nos afastando cada vez mais de viver vai admitir que a cura. Né? Então, o outro vai estar sempre errado. Porque você é a pessoa certa. Mas você não cuidou das suas feridas. Como que você não não buscou o autoconhecimento de verdade. Né? E aí você fica como? Né? Você vai vivendo... Deixa a vida me levar, como a gente tem falado nessa mesa, né? Vai no samba mesmo. Deixa a vida me levar. E não leva para o fundo, né? Não leva para o alto. Não leva para ser uma grande empreendedora. Porque eu acho, pelo que eu tenho visto aqui, o segredo das mulheres que estão dando certo é aquelas que lá dentro elas já se resolveram. Sim, é isso mesmo. Porque você sabe o que você quer, onde você quer chegar, o como você vai fazer. Olha, quando eu comecei a fazer os eventos, antes de fazer o primeiro, eu já me via arrumando as coisas. Sabe visão futura? Sim. Então, assim, você já sabe como você quer antes mesmo de estar pronto. E a questão das condições. As 2 primeiras edições, eu não tinha câmera profissional,
Eu não tinha um filmmaker profissional, mas eu fiz acontecer. Eu gravei, eu tirei foto. Não Com deu quê? desculpa. Com o que eu tinha. Quem quer faz, né? Isso. Por quê? Você se desafia a dar certo. Quantas empreendedoras que a gente não vê que faz dar certo? Eu ouvi tantas histórias no Mulher Empreenda que eu falei, gente, eu não passei metade desses desafios. E histórias que machucam mesmo. Mulheres que sofriam violência doméstica, mulheres que dependiam totalmente do marido financeiro. Então, elas não podiam nem pedir, na verdade, pedir não. Não tinham dinheiro nem para comprar um absorvente. Eu acredito. Imagina a vergonha de você virar pro seu esposo e falar, me dá dinheiro para comprar um absorvente? Aham. Pô, é algo que você... É uma necessidade básica, vamos colocar assim, que você precisa. E você tem que ir lá e pedir. As mulheres, muitas vezes, Não elas dá. ficam numa Sim. dependência muito forte. Sim. E, assim, eu passei um tempo sem trabalhar fora, né? Eu resolvi um tempo ficar para cuidar das minhas filhas. Eu não me arrependo, eu amo esse tempo que eu passei, né? E foi uma escolha, Foi certo? muito bom, foi minha escolha. Só que eu me virava, entende? Aí eu comecei a fazer coisas dentro de casa. Aí. Fazia doce, salgado, fazia alguma coisa. Né? Meu marido pagava as contas. Se eu pedisse, meu marido nunca foi de me negar, se ele tivesse. Mas o que ele tinha era para outras coisas. Sim. E eu me virava para comprar coisas para minhas filhas. Menina, eu fiz muitas coisas. Entendeu? Você se Nunca precisei. redescobre. Nunca precisei esperar dessa forma. Mas eu vi muitas mulheres vivendo dessa história. Se humilhando com maridos que não respeita. que negavam É. o necessário, né? Isso. O meu marido nunca negou essas coisas. Ao contrário, é conta conjunta, a gente resolve as coisas junto. É Isso. junto. Entendeu? Mas eu vejo que é raro isso. Tem muitos maridos que negam mesmo. E as mulheres ficam refém, né? Por não tomar uma atitude para fazer uma coisa nova. Isso mesmo. E o posicionar. Se né? posicionar. A voz. Mas aí também vem toda essa questão das emoções. Sim. A repetição de padrão. Isso. Aí entra o inconsciente Tudo coletivo, isso. que já vai trazendo todo o padrão familiar. E aí acaba se sujeitando, porque todos nós Repete. temos dons e temos habilidades, que já lá, antes mesmo de vir ao mundo, Deus já colocou. deu uma missão. Sim. Talentos. É fazer um brigadeiro como ninguém. É fazer uma massa de bolo que, por mais que eu e a Delita, você pegue a receita, Não mas vai não ficar sai igual. igual. É. É o toque das mãos. Então, assim, muitas das vezes aceita. Não, aí vem, eu nasci assim, a síndrome da Gabriela. Sim, vai ladeira Vou morrer abaixo. assim, minha mãe foi assim, minha avó foi assim. É o ciclo, né? Minha irmã foi assim. E Repete. fica naquele inconsciente coletivo, no Nem todo. observa que está repetindo o padrão da família, né? Sim, é verdade. Está continuando. Agora, eu vou te perguntar, né? Como a fé, seus princípios e sua sabedoria bíblica te ajudaram a manter firmeza no mercado sem perder o seu valor. Essa é boa. Forte, né? Essa é forte, hein, gente? Essa é forte. A fé e os princípios. E não perder valores. É um desafio constante. Porque você é colocado à prova a todo momento. E eu faço as minhas orações. Eu peço para Deus sempre me mostrar o melhor caminho. Porque se a gente não fala com Deus, a gente não sabe. De fato, o que a gente tem para prosperar, para servir o outro. Então, eu faço as minhas orações. Opa. Quando eu faço as minhas orações, eu também converso muito com meu marido. Eu tive momentos que eu falei, amor, eu me sinto burra, não sei fazer. Não tá dando certo. Nunca diga burra. Mas mas eu tive essa crise de identidade. Se sente assim, ó. Porque, imagina, você vem de uma história, no meu caso, que trabalhou por mais de 10 anos em empresas globais, que já vinha tudo pronto. Uhum. Você só tinha que aplicar o conhecimento que você havia adquirido nos estudos e experiências profissionais anteriores. Fazer algo totalmente novo é um desafio. E até você acertar, você fala, não tenho capacidade. Deus, tem certeza que é isso mesmo que eu tenho que fazer? É comigo? Será que eu tenho que voltar ao que eu estava fazendo? Mas aí eu lembrar de voltar, dava aquela dor. Não é isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer mais isso. Eu não quero mais voltar para o ambiente corporativo. Eu quero lidar com pessoas. Então, eu buscava novamente as orações, pedindo para ele mostrar os caminhos, pedindo para ele me conectar com pessoas que fizessem que desse certo.
E assim foi acontecendo. Ele vai colocando caminhos Sim. diferentes. E aí, quando você vai se conectando com pessoas... Teve uma, que é a Ana Sátiro, que ela fala de marcas e patentes. Na primeira vez que a gente conversou, eu falei, Ana, eu já te adorei. Vendo a história dela, quem ela era, tudo que ela já passou. Eu falei, Ana, parece que a gente é amiga há muito tempo. E aí, Conexões, né? você fala, como pode, né? É. Eu não tinha conhecido ela pessoalmente. Eu me conectei com ela de um outro grupo, que eu comecei a falar do Mulher Empreenda e chamar mulheres que quisessem fazer parte. Ela falou, quero. Fiz a reunião com ela e ela está comigo até hoje. A que estava aqui, que nós nos conhecemos naquele dia? Não, era outra. Ah, tá. Aquela era a Jaque. É da Marcas e Patente também, né? Também. Isso, eu conheci ela aqui, na fábrica de negócios. E aí, é o que a gente está falando aqui. Deus vai colocando no seu caminho pessoas que, de fato, vão te auxiliar. Ou pessoas em que você também precisa melhorar, porque aconteceu. Também. Pessoas tem que estar aberto para isso, né? Que você é desafiada. Tem que estar aberto para Você receber. fala, não, meu Deus, vontade de fazer assim na pessoa. Mas aí você fala, não. Tô Mas por que essa pessoa veio? É para eu aprender alguma coisa ou é para eu ensinar alguma coisa para ela? Não é nada por acaso. Né? E aí você começa a entender, olha, Deus está falando com você e mostrando. Quando eu conversava essas coisas assim em casa, meu filho, ele é muito assim, né? É algo que a gente ainda está trabalhando. Mãe, como que você fala que Deus está falando com você? Eu nem escuto. Eu faço as minhas orações porque você está falando. Eu falei, filho, você sente. A fé a gente sente. Não é uma coisa que você precisa ouvir, não é uma coisa que você precisa tocar. Experiências, né? Eu falei, você sente que você respira. Isso. Você toca o ar? Você vê o ar? Não. Não. Simplesmente entra e você está respirando. Sim. Aí ele falou, Aí ele parou para pensar. Eu falei, isso é ter fé, isso é você saber que Deus está na sua vida. Ele te deu a bênção de estar vivo aqui com a gente e que você é imagem e semelhança dele. Então, você pode fazer qualquer coisa. Desde que você não machuque ninguém, não faça mal para ninguém. Porque todas as pessoas são seus irmãos e irmãs. E aí você consegue trabalhar isso de, né, um passo de cada vez. Porque, como eu falei, a gente é desafiado todos os dias. E cada pessoa que entra na sua vida, você entende o porquê que Deus está colocando aquela pessoa ali. Então, respondendo essa pergunta, que acredito que a gente teria o dia inteiro para falar sobre isso, é muito a questão de você estar conectada com Deus, fazendo as suas orações e sempre pedindo para Ele mostrar os caminhos. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Deus, tem certeza que é isso mesmo? Eu tenho que fazer isso mesmo? E aí você fala, não, tenho. Por que que a dúvida vem? Porque a gente ainda não está totalmente aberto a ouvir. Isso é algo bem interessante que você compartilhou do seu filho. Há umas 2 semanas atrás, a minha filha, eu fiz uma compra na internet para ela. Queria muito essa fama do Bob Good e as canetinhas. E lá, meio que deu alguma coisa lá nas canetinhas. E as canetinhas chegou e ela acorda cedo. Eu cheguei em casa, inclusive estava aqui em Pinheiros. E aí eu cheguei, ela já estava dormindo e ela acordou cedo, foi lá e me abraçou. Falou, mãe... Ai, mãe, eu tô tão feliz. Porque Jesus fez um milagre, mãe. Estava tudo embaraçado, estava tudo errado. E Jesus, ele veio, ele fez. Mãe, Jesus... Aí, aquilo ali, para mim, foi Deus usando a criança, sabe? Assim, ela veio na simplicidade, toda feliz, se arrumou para a escola. E ela falou, Jesus fez um milagre na minha vida. E eu fiquei assim... Não tira esse milagre. E ela... Não tira. E olha a maturidade Deixa da menina, ela. com 9 anos. E ela chegou assim e falou, mãe, essas canetinhas estavam tudo enrolado, mãe. Estava tudo embaraçado. Porque ela estava acompanhando pela Shopee. A Shopee falou que era num dia, no outro. Não chegava nunca. E ela entendeu que aquele desenrolar... Jesus chegou Ela os 2 orou e Deus pacotes. cuidou. Foi em 2 lojas diferentes, mas chegou... O bendito Bob Good com as benditas mesmo dela. canetinhas. Tudo ali. Aí chegou. A felicidade. E ela
Olha o agradecer a Deus, né? Sim. Eu falo que... Eu ensino para as mulheres, né? Que a oração de mãe tem que ser oração para que Deus dê experiência para os filhos. Sim. Porque, assim, eu nasci no berço evangélico. Sempre fui... Sempre frequentei a igreja, sempre tive minhas experiências. Eu tive as minhas. Eu não tive da minha mãe. Então, eu quero que minha filha esteja a dela. E elas tiveram as dela, cada uma. Eu tenho 2, né? E elas sempre me contam as experiências dela. Então, a minha oração, eu acho que a melhor oração de mãe é essa. Senhor, que os seus filhos, que agora são seus, né? Tenha a experiência deles contigo. Quando eles têm, eles vão viver na presença. Sim. Agora, se a gente achar que tem que andar com a nossa fé, não. Vai lá e ora você também. Vai lá e faz sua parte. Nossa. Eles vão ter experiência, assim como a sua filha. É dessa forma. É maravilhoso. E aí, ontem, estava deitada, estamos nós lá no culto, e ela fala assim, mãe, eu quero me batizar. Ela já tem tempo que ela quer descer as águas, né? E eu falei, não, só com 12 anos. Aí, ontem, o pastor fala, né, lá na Lagoinha, tá nós no culto, que criança a partir de 9 anos, desde que tenha consciência, que saiba o que quer, que os pais concordem, que os pais aceitem que deva descer as águas. Aí ela chegou assim, mãe, você tá ouvindo? Só que eu me fingi, né? Falei, ouvindo o quê, filha? Você não ouviu o que o pastor falou? O que foi, filha? Que criança pode batizar. Eu quero batizar. Eu falei, então, você quer batizar? Nós vamos sentar, nós vamos conversar. Você precisa entender o que é um batismo, você precisa entender algumas questões que a sua conduta a partir de agora. Então, assim, eu vou ter que trazer para ela o que é um batismo, o que é descer nas águas. Esse é o momento? Você quer decidir? Eu vou concordar, mas desde que tem que todos esses princípios, a sua vida, uma vida, você tem que entender. Então, trazer tudo isso, embora ela seja nova. Será que se eu vou concordar agora? Não sei, mas eu já vou começar a treinar ela. É muito bom. Já que ela tem esse desejo de descer essa... Sempre teve, quando o pastor foi falar, e eu me fiz desentendida, né? Mas ela tá mais ativa. Já tá ali, pronta. É interesse dela. Eu queria perguntar uma coisa para você, que a gente já tá fechando, né? E de toda... eu acho que Deus está falando para mim falar para você. De toda essa sua história que você contou, que conheceu, que começou, qual foi para você, o quanto você evoluiu em todas as partes, assim? Finanças, ministerial, como para mim já é um ministério que você tem. O quanto você evoluiu com tudo isso? Olha, eu posso dizer que foi uma evolução 100%. Porque você pegar algo que você não domina e você fazer acontecer, não vou nem dizer dar certo, porque a gente está nessa construção de fazer dar certo. E você vê que a cada edição você está transformando a vida de uma mulher e ela está se posicionando e ela manda para você mensagem, Jéssica, agora eu vou participar de um outro evento e eu vou palestrar. Jéssica, eu fiz os brigadeiros, tem uma Jéssica que foi na última edição, que é a Jéssica Macedo, ela faz brigadeiro gourmet. Jéssica, a partir do seu evento eu comecei a fazer brigadeiro gourmet conforme o pedido do cliente. Porque eu falei para ela, eu vou fazer um desafio com você, que eu tinha visto num outro lugar e achei muito legal. Eu quero que você faça um brigadeiro gourmet nas cores da marca do Mulher Empreenda, que é roxo e amarelo. E ela só usa produtos naturais, ela não usa corante. Sim. E ela falou, Jéssica, como é que eu vou fazer no roxo? Eu falei, não sei. Ixi. Agora você está ouvindo a sua cliente. Está fazendo um pedido. Ela, pesquisa. Você acha que framboesa ficaria gostoso? Não sei, vamos testar, vamos provar. Aí ela procurou, não tinha framboesa. Aí ela falou, e agora, e agora, e agora? Eu falei, olha, eu vi na internet que tem esses brigadeiros de vinho, mas eu não queria nada alcoólico. Tem aquele suco que é 100%. Suco integral, que é super forte e ele é gostoso. Vou testar. Aí ela fez a massa, deu certo, ficou na massa do ponto de brigadeiro e ela fez metade de suco de uva integral e a outra metade com maracujá. Aí ficou delicioso. Nossa. No dia do evento, ela tinha 1 minuto para falar sobre o negócio dela. Só que antes dela falar, eu falei, gente, eu preciso contar essa história do desafio. Assim que eu contei a história e ela fez 1 minuto,
ela vendeu todos Uau! os brigadeiros, que eu nem provei Nem no chegou dia. a experimentar. Eu falei, Jéssica, Deve ter como que ficado você não muito bom. guarda pra mim? Que o pedido foi meu. Só fui comer uma semana depois. Então, isso mostra a transformação também dentro de mim. Isso é satisfatório, né? De que eu posso ser uma pessoa que eu estou liderando outras pessoas. De uma certa forma, eu estou mentorando pessoas Isso. a ter o direcionamento, a ter novas ideias, a se expor positivamente, a se colocar para frente. Porque a gente não aprende. Se você não tem alguém em casa que empreende, você não aprende desde casa sobre negócios. Eu fui aprender agora, 38 anos. Minha mãe não falava. O que minha mãe falava? Estuda, Vai trabalhar. vai trabalhar e fica nessa empresa por Fica mais de 10 trabalhando. anos. Isso, até se aposentar. Era isso. Aposentadoria. Agora, pensa, se eu falo isso pro meu filho hoje. Ele, mãe, você tá doida? Eu vou abrir meu próprio negócio. Assim. E ainda mais esse negócio do digital. Ah, eu vou pro digital. Lá tá dando dinheiro. E aí eu falo, não é só dinheiro, tem que ser algo que você gosta de fazer. Então, é essa transformação de poder mostrar que você pode sair desse ponto e chegar nesse ponto. E não é só eu, porque não é o meu conhecimento. Eu estou trazendo mulheres que têm conhecimentos incríveis e só têm medo de falar. Então, a nossa voz é a melhor ferramenta para os nossos negócios. Quando você sabe usar a sua voz, você alcança lugares que você não consegue imaginar. Então, para mim, está sendo uma transformação constante. Saber lidar com pessoas, mais do que eu já fazia antes, porque é diferente quando você tem uma equipe e essa equipe depende de você. Sim. E quando você lida com mulheres que têm as dificuldades delas, que elas empreendem e que você tem que estar ali a todo momento. Você já fez a sua apresentação? Vamos revisar a sua apresentação juntas? Você já treinou na frente do espelho como você vai falar? Você se filmou para você ver como que você vai gesticular ou como que você vai falar durante a sua palestra? Porque é a primeira palestra. Então, ela fica nervosa, se tremendo. Dor de barriga. Dor de barriga. Teve uma, inclusive, que é da Holly, que é a Lilian, que ela falou, Jéssica, na segunda edição, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Vai dar certo. Né? E ela deu um show. Ela falou, gente, eu tô super nervosa, peço desculpas, mas eu quero fazer. E Conseguiu. até na abertura do evento eu falo, gente, julgamentos, deixa lá fora, críticas, deixa lá fora. Sim. Porque a gente tá aqui para transformar vidas. Para falar que ela tem essa capacidade de continuar. Aqui é o primeiro degrau. Se ela quiser continuar palestrando, se ela quiser continuar participando de eventos presenciais, para expor os serviços e os produtos, ela vai saber fazer isso com intenção. Então, para mim, a transformação ela está em todas as áreas. Desde que eu comecei a fazer, me conectar com as pessoas, financeiramente, estou conseguindo. Relações novas, porque eu consigo aprender coisas novas também. Como eu falei. Você sai lucrando em porque várias partes. Você começa a conectar com pessoas que fazem atividades que você nem imagina. Sim. E aí você fala, nossa, legal isso aqui, vou falar disso aqui mais vezes. E uma outra questão é, como que ela conseguiu fazer também? Sim. Posso adotar nos meus negócios. Olha só o que ela está trazendo de experiência e de inspiração para eu poder continuar a fazer o que eu faço hoje no Mulher Empreenda. Então, para mim, está sendo transformador a cada dia. Aí vem a reciprocidade, né? Sim. Dos dois lados, né? Sim. Vocês... É sempre essa doação. Muito. Né? Aí, o que você está fazendo é sobre doação. Né? Sobre muita entrega. Sim. E muito receber, né? E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Essa palavra, melhor dar do que Deus está cada dia mostrando para mim, né? Como é isso? Entregar é melhor do que receber, porque quando você recebe algo, quando você entrega algo, é você que fica feliz. Sim. Você que fica satisfeito. Não por orgulho, porque você conseguiu dar alguma coisa, mas porque, não sei, uma coisa que dizem que é como se fosse, começa a aumentar
serotonina, endorfina, aquelas coisas boas da felicidade. Sim. Né? E é isso que você consegue quando você vai fazendo essas doações. Que é assim que eu fico quando eu faço entrega, quando eu converso com as mulheres, quando elas me dão um resultado realmente que eu faço, nossa, eu estou conseguindo. Nossa, deu certo esse atendimento. Nossa, elas estão... Brilhando. Nossa, então, assim, essa entrega, né? Essa palavra, né? Do melhor dar do que receber. Que quando você entrega por dentro, não é receber só um dinheiro financeiro, é a entrega que você faz por dentro que faz a diferença na sua vida e na vida das pessoas que vão estar ao seu redor. Sim. Que lindo. Sim. Muito bom. E só dá quem tem. Aquele que retém, ele não dá. E aquele que retém, ainda perde aquilo que tem. E é muito importante essa passagem que a Adelita trouxe, porque quanto mais você dá, mais água jorra da fonte. Sim. É aquela pessoa que divide com todo mundo e nunca sobra. Ao contrário, a farinha na panela está sempre aumentando. E é esse transbordo, é o que nós estamos trazendo aqui no Voz da Sabedoria para vocês que estão nos acompanhando. Sim. Então, assim, se permita desfrutar. Todas as semanas estamos aqui com novos episódios e trazendo convidados, assim como a Jéssica, como diversas que já passaram por aqui e ainda irão passar, trazendo aqui inspiração, ensinamento, nos motivando a não desistir na caminhada, no meio do processo. Sim. Vai ter ali, como ela falou, foi desafiador encontrar o espaço. Mas Deus, ele sempre manda um anjo, sempre manda alguém para nos socorrer, para caminhar conosco. Foi mesmo. Então, assim, e olha nós como a Adelita, né? Eu com a Adelita. Eu sempre falava, Deus, eu quero tanto uma parceira. Eu acho tão bonito quem trabalha com a parceira. Junto, né? E aí, começamos sem pretensão. Sim. Né? Que aguenta acordar cedo, né? No frio. Passamos 31 dias, falou, não pode parar. Que Vamos continuar. Vamos continuar, porque foi tão bom esses 31 dias. E aí, depois de um ano, chega, olha, não foi nem 9 meses, coisas, né? foi um ano. Passa que você nem percebe. O Voz da Sabedoria. É isso mesmo. E é isso aí, gente. Se permita. Não pare diante dos obstáculos, não pare diante da dificuldade, não pare diante das portas. Muitas das vezes, quando algo não dá certo na nossa vida, não é porque Deus está punindo, não é porque eu estou em pecado, porque Deus está me castigando, não. É treinamento. Tira isso. Olhe os desafios, olhe os processos como treinamento, o quanto que você está se tornando mais resiliente, mais autoconfiante e por aí vai. Então, de fato, se permita. Jéssica, mediante a tudo isso, como que é você que veio lá do CLT, decide, agora vou empreender e vou fazer treinamento. Qual foi a reação de mamãe, papai, se houver ainda, dos irmãos? Como que foi lidar com tudo isso? Você é louca. Tá doida. Você é louca de sair de um ambiente seguro para um ambiente que você nem sabe se vai dar certo. Quando eu comecei, eu falei, vou empreender. Tem certeza? Você tem capital para fazer isso? E depois? Falei, gente, eu não sei se vai dar certo. E eu não estou pensando nisso também agora. A minha base foi o meu esposo. Falei... Te apoiou. O nome dele é Baris. Falei, Baris, dá pra gente fazer? Ele falou, dá. Pode ir, que eu consigo segurar o que tiver que segurar aqui. E no máximo o que pode acontecer é, se não der certo, a gente dá um passo para trás para depois dar 2 para frente. Isso. Ele vem de uma família né? de comerciantes. Ele nunca trabalhou em empresa. Então, pronto. Então, ele é um empreendedor nato. Sim. Então, ele colocou isso na minha veia também. Falou, vai dar certo. Vai ser difícil, você vai querer desistir, mas você tem que entender que tudo isso é para você crescer. A gente fala, ou vai no amor ou vai na dor, né? Muitas vezes a gente quer ir no amor, mas não sabe como. Então, tem que ir na dor mesmo. Também. Para poder, como ela falou, forjar, entender que você está crescendo. É o processo mesmo. As pessoas querem as coisas muito rápido. Dói, né? Dói. Nascer dói. Dói muito. Porque você tem que sair da sua zona de conforto e aceitar. É isso aí. E agora eu vou pedir para nós centralizarmos naquela câmera. Gente, passa tão rápido. Passa tão mesmo. rápido. Rapidinho. Jéssica, agora
faça suas considerações finais, deixe suas redes sociais. Sim. Quando que vai acontecer o próximo Empreenda? Fique à vontade para convidar a nossa audiência do Café com Provérbios aqui, do Voz da Sabedoria no YouTube, na Amazon, na Deezer, no Spotify, que quer também saber, conhecer o Empreenda, Mulheres Empreenda. Bom, eu convido você a participar da 4ª edição do Mulher Empreenda, no dia 30 de maio, lá na Avenida Paulista, das 9 às 5. Das 9 às 5. Para você que quer seguir a gente nas redes sociais, é me.mulherempreenda. Lá vai ter todas as informações sobre o evento. Tem a informação das edições anteriores e tem o nosso site também, www.mulherempreenda.com.br. Então, a gente está aberto a receber você, mulher empreendedora, que quer aí palestrar, expor os seus produtos e serviços no Mulher Empreenda. Então, vem para a 4ª edição, que vai ser maravilhoso. É isso aí, gente. Também já quero deixar aqui os meus agradecimentos a todas vocês que têm nos acompanhado. Provocar também em vocês o desejo de estarmos aqui sempre compartilhando essa mensagem além. Fique à vontade para chamar a Jéssica, para ver como você faz, para vir expor os seus serviços, produtos no Mulher Empreenda. Se não der nessa edição, teremos mais edição e é sobre isso. Uma ajudar a outra, incentivar o movimento da outra. Isso nos torna cada vez mais unidas e crescermos juntas. Muito obrigado pela audiência de você. Vocês que não são inscritos ainda, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, esse sininho aí. Toda vez que a gente postar alguma coisa, o YouTube ele vai te notificar. Exatamente. Muito obrigada pela audiência de vocês e pela companhia. Obrigada. Obrigada. Obrigado.